Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar as atividades. Mas antes de começar as atividades, eu quero passar alguns recadinhos. Nossa aula é toda terça-feira. Estou disponível para vocês no horário de 7h30 até o meio-dia. Esse horário vocês me encontram para tirar dúvidas, fazer perguntas. Na última semana, muitos de vocês não entregaram a atividade que eu dividi em duas partes, uma parte escrita e a parte do vídeo, justamente para caso vocês tivessem algum problema quanto à anexação do vídeo na plataforma, vocês teriam a parte escrita para me entregar e assim serem avaliados, e mesmo assim, muitos de vocês não entregaram as atividades. Muitos de vocês estão com matéria atrasada, estão com conteúdo, tá? Não utilizado, estando na plataforma. Eu sei que vocês têm muitas matérias, eu sei que vocês têm muitas atividades, mas com organização tudo é possível. Se vocês não entregam as atividades, vocês não são avaliados. Uma hora a gente vai voltar para a sala de aula, e quando a gente voltar para a sala de aula, vocês vão ter que dar conta de tudo o que foi passado na plataforma online. E aí vocês vão ter que dar conta desse material e mais o material que vocês vão ter em sala de aula. Então, se você não se organiza agora, se agora está difícil, quando voltar às aulas, se você não tiver em dia, vai ficar muito mais complicado. Então, se organizem, entreguem todas as atividades para que vocês possam ser avaliados. Vamos lá, vamos continuando a atividade. Dando prosseguimento à classificação biológica, hoje a gente vai falar do grupo dos seres vivos. A diversidade de espécies dos seres vivos é muito grande, por isso tornou-se necessário a classificação por grupos. Em 1959, Robert Whittaker propôs a divisão dos seres vivos em 5 reinos, e essa divisão é válida até os dias de hoje. Desses reinos a gente tem o reino fúngico, que é o reino responsável, onde tem como representantes seres uni- ou pluricelulares, são organismos eucarióticos, ou seja, são aqueles que têm um núcleo formadinho, são fermentadores, tá? E são heterótrofos, ou seja, eles não fabricam o seu próprio alimento. A gente tem o reino Monera, que é o reino que compreende as bactérias, as arqueobactérias, é o reino que tem as eucartes e as arques, tá? São organismos autótrofos, produzem o seu alimento, ou heterótrofos, não produzem os seus alimentos. São organismos procarióticos, ou seja, o núcleo celular está disperso no citoplasma. São organismos unicelulares. Outro grupo que também é existente é o grupo dos protistas, tá? O grupo dos protistas é aquele que a gente tem as algas e os protozoários. São organismos unicelulares ou pluricelulares, organismos autótrofos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. São eucariontes. Também temos o reino das plantas, que são organismos eucarióticos, pluricelulares e autótrofos, produtores do seu próprio alimento. E por fim, a gente tem o reino animal, que é o reino em que nós, seres humanos, nos enquadramos. São organismos eucarióticos, pluricelulares e heterótrofos. Nenhum indivíduo do reino animal produz o seu próprio alimento. Sendo assim, para facilitar ainda mais esse critério de classificação, começou-se a observar as características. E um dos critérios utilizados atualmente para agrupar os seres vivos é a evolução biológica, que corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade de seres vivos é resultado de processos de transformação e adaptação das espécies aos variados ambientes, constituindo a evolução biológica. Seguindo a ideia principal da evolução biológica, todos os seres vivos compartilham de um mesmo ancestral. A partir dela surgiu a enorme variedade de espécies que encontramos hoje. Podemos dizer, então, que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de antigos ancestrais.
A semelhança entre diversos grupos de seres vivos reforça a ideia de que eles podem ter um ancestral em comum durante a sua história evolutiva. Um exemplo que a gente tem é o mamute. O mamute, ele é o quê? O ancestral do elefante. Com o passar dos anos, ele foi se adaptando até chegar à forma que a gente tem hoje. Por causa da evolução, os seres vivos foram ganhando e herdando novas características, e ao mesmo tempo em que iam perdendo outras. Essas transformações que ocorrem ao longo do tempo são estudadas pela genética, que procura respostas acerca da origem das características e da transmissão de uma geração para outra. Se a gente for organizar a evolução biológica, a gente pode montar uma grande árvore ramificada, onde estariam os ancestrais comuns de todos os seres vivos. Durante esse processo de evolução, se faz necessário a adaptação das espécies, surgindo então a seleção natural entre os seres vivos. Dentro das populações, os indivíduos apresentam variações que podem conferir vantagens ou desvantagens em um determinado ambiente. Com isso, no decorrer do tempo, sobrevivem os indivíduos melhor adaptados às condições ambientais daquele momento. Na luta pela sobrevivência, é muito importante, tanto para a defesa, quanto é tão importante a defesa contra os predadores, quanto a própria predação. Ou seja, é muito mais importante eu me manter vivo do que eu ser um predador. Então, nesse primeiro momento, é mais importante eu me proteger, conhecer o ambiente para quê? Para que eu possa me adaptar e conseguir perpetuar a minha espécie. Atualmente, os estudos da classificação biológica levam em consideração aspectos evolutivos, descobertas e pesquisas que podem alterar, criar ou até mesmo descartar agrupamentos de espécies. Então, vamos lá. Esse é o nosso encontro do dia. Eu quero que vocês realizem as atividades da página 132, os números 1, 2, 3 e 5. E na página 133, os números 7, letra A e letra B. E no 8, eu só quero que vocês respondam a letra A. Fiquem bem, estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida de vocês.